Don't know. Wait. Quem tá me ouvindo, fala oi no chat. I don't know what's going on. I see like an online. Ah, todo mundo tá falando oi. Nossa, então já tô aqui já. Eu tô olhando aqui no YouTube e não tinha entrado ainda, mas tá todo mundo aqui me vendo, me ouvindo tudo certinho, né? Oi, 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 todo mundo. Bom, gente, hoje eu vou fazer... Nossa, parece... Eu tô sentindo como se fosse a primeira live da minha vida, como se eu nunca tivesse feito live antes. Eu espero que a minha qualidade esteja ok. Caso eu fique parada assim do nada, porque minha internet deu uma travada, mas vocês não saiam da live que ela vai continuar. Hoje a gente vai falar sobre alistamento militar e como que funciona esse processo de alistamento e como que funciona toda a questão do exército lá no Egito. Vocês sabem que essa questão sempre, tipo, todo mundo pergunta sempre, eu não fico muito em dúvida. Eu e o Ahmed já tivemos vários problemas por causa desse negócio. Então eu convidei ele para ajudar a gente a responder todas essas dúvidas sobre alistamento militar obrigatório. Ele vai explicar tudo, todas as regras, como funciona, porque ele já passou pelo processo. E então, eu quero que vocês falem no chat agora. Hi, Ahmed. Hi, Ahmed. Oi. I'm telling to the guys to say hi in the chat for you. Oi, brasileiros. No, you told me that you say something different. Oi? Me? Yes, oi? Oi, gente. You just told me right now, here, with my mother. Oi, gente. My name... Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ahmed e sou egípcio no Egito. Good. Everyone in the chat is saying hi for you. I don't know if you can see, but everyone is saying hi for you. I think it's still loading. There's about, like, 20 messages telling you hi. Gente, é o seguinte. Thank you. O Ahmed não fala português, como vocês sabem. Ele fala muito pouco. Então, como que a gente vai falo fazer? português. Desculpe. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai falar e aí ele vai pausar e eu vou traduzir para vocês que não conseguem entender inglês, beleza? Fine? Beleza. Ok. E depois que a gente terminar de explicar os tópicos, a gente vai pegar as perguntas de vocês aqui do chat para responder. A gente tem 1 hora de live para fazer tudo isso, eu espero que dê tempo. Ok. Let's go there. Let's start. Eu tenho todas as perguntas aqui, ó. Let's start. Ahmed, tell us. Yes. First, how are you? Como você tá? Bom. E você? I'm fine, thank you. De nada. Let's start. Vamos começar? Vai. Okay. First question. Is it army obligatory, like mandatory in Egypt? Yes. O exército é obrigatório no Egito? Yes. Sim. Every male Todos os homens who pass 18 years old, que passam os 18 anos, he have to apply for army. ele tem que se alistar no exército. But there are some cases that you're going to explain this for us later. But if you are in a university, so of course you finish university by the age of 22. Ele falou assim, mas se a pessoa terminar o ensino médio e for para a universidade direto, provavelmente você vai terminar mais ou menos com 22 anos. So if you're gonna go to the university and study, you apply a paper and they cancel your army until the age of 22 or until you graduate. Ele disse assim, então se você for para a universidade, obviamente você não vai poder servir enquanto você está estudando. Então a universidade te dá um papel, um documento,
você leva ele no exército e eles vão meio que cancelar, eles vão meio que deixar você livre por esse tempo, e quando você termina a universidade, aí você é obrigatório a voltar lá e servir de uma vez. Mas só depois que terminar a faculdade. Agora, se o cara não fizer faculdade, então assim que ele terminar o ensino médio, tiver 18 anos, ele já tem que se alistar. Oh my God, we have a lot of questions. Okay, let's continue. You already answered about the starting age in the you didn't answer about the maximum age. The age. The maximum age to apply, it was 30 years old. Ele but falou. Now they make it longer. They make it like 32, and they think to make it 35. Ele falou assim que no passado, alguns anos atrás, era obrigatório você servir entre 18 e 30 anos. Agora eles aumentaram de 18 para 32. E eles estão pensando, o governo está pensando em aumentar para 35. Então, se um cara, ele por algum motivo não serviu até os 30 anos, até os 32 anos ele tem que servir. Because some people, they go to university and they stay in the university, they drop a year after a year after a year until they reach the age of 30. So when they go to apply for the army, they are out of age. They are using the university education to escape, to delay the army. Ele falou assim que tem muito cara que entra na universidade para fugir do exército. Então ele entra e ele fica reprovando todo ano, reprova todo ano, até ele chegar nos 30. Quando ele chega nos 30, aí ele termina a faculdade, aí ele vai no exército e fala, olha, desculpa, mas eu já passei da idade, então eu não posso servir mais. Então as pessoas às vezes usam a faculdade como uma forma de tentar escapar do exército. Por isso que eles estão tentando aumentar a idade agora para meio que obrigar todo mundo a se alistar. Someone make a question here. That's good. Maria Júlia Tati, ela perguntou o que acontece se ele não aplicar? Maria. O que acontece se ele não aplicar? Salavan say, hey Sadiq. Hi Sadiq, we have to make our project. Ota Food. Ota Food, yes. A gente tem uma piada interna aqui, eu, Ahmed e um amigo nosso, que a gente quer fazer um restaurante de shawarma que chama Ota Food, que significa... Esquece, não vou contar o que significa. A Maria Júlia perguntou o que acontece se ele não for no exército e aplicar. Tipo assim, ele chegou na idade, ele tem tudo para se aplicar e ele não se aplicou. O que acontece? What happens to you with a person if he doesn't apply? He has to go there and he doesn't. What happened? He consider a runner, like he skipped the army. So if he's traveling, he can travel out of the country. If he gonna apply for a job, ele falou assim que ele é considerado tipo um fugitivo do exército. Então, se ele tentar viajar, e ele pode ser pego. Ele é impossibilitado de viajar para fora do país. What else? And when he applied to the job, usually they ask for your army situation. Ele falou também acontece um problema. Quando você vai entrar num trabalho, a primeira coisa que eles pedem, principalmente quando o homem é jovem, eles pedem o documento do exército, para saber se você é tipo um certificado, que você já terminou de servir. Se você não serviu, se você está pendente, você não consegue emprego. Isso aconteceu com o Ahmed por mais ou menos uns 2, 3 anos, pra vocês terem noção. What else? And if the person is in a checkpoint in a highway or any place, and they searched in his ID and they found that he's escaping from army, they take him to jail. After the jail, he go to the army jail and they force him to make the army service. O Ahmed falou, e se o cara tá pendente com o serviço militar e ele tenta viajar e ele é pego em algum checkpoint, porque lá quando você viaja de uma cidade para outra, sempre tem um checkpoint da polícia ou um checkpoint do exército entre uma cidade e outra, nas fronteiras. E eles sempre pedem o documento dos viajantes para ver se tá tudo certo. Se o cara tiver pendente lá no documento que ele não serviu, tiver no sistema lá dos militares, então eles podem levar ele preso.
Ele pode ser preso e depois ele é levado para a prisão militar e da prisão militar ele é obrigado a servir. Então, tipo, o cara, além de ser preso, ele ainda é obrigado a servir de qualquer jeito. Não tem escapatória. There's no escape. No. You look so like, why? What happened? I'm watching you. I won't translate this. Okay. Depois eu vou falar árabe com ele. After we're gonna speak some Arabic together. We're gonna speak in Arabic with each other. Yes, I will be. Yeah. Salomão said. Salomão falou. Vem se alistar no Brasil, aqui é seguro. Salomão said, come to apply in Brazilian Army. It's safe. Our army is stronger than your army. Oh, ele falou assim, nosso exército é bem mais forte do que o exército brasileiro. I don't know. I can wonder because you guys are very like straight army thing. Yeah. Okay, there's a good question. Tem uma boa pergunta aqui da Tabata Serena. Ela perguntou: as mulheres podem se alistar? What about the women? No? No. The women in army. There is women in army, and they are officers also, but they are in office work. But they can apply normally. Yes, They there is apply for doctors. other... There is women officer in army as doctors, as engineers, for like HR. Like they use them as a It's not mandatory. You just go if you want to go, right? You have to apply. You have to go through But many it's not exams. obligated. It's not obligated, No, right? no. The women they apply by their own. Então, But they don't go and hold weapons and fight like different countries like USA and stuff. No, we don't have this. O Ahmed falou que lá no exército não é obrigatório para as mulheres se alistarem. Só que elas também podem se alistar. Ele falou que tem muitas mulheres no exército egípcio que elas trabalham na parte administrativa, ou elas são engenheiras, ou elas são médicas, enfermeiras, ou na parte administrativa mesmo, mas elas não vão pro campo, tipo, pra missão, elas não vão pra guerra de verdade, elas não têm treinamento com armas, essas coisas, elas só ficam na parte administrativa mesmo, que também é necessário essas áreas no exército, né, de ter engenheiros, ter médicos, etc. Ok, let's go for the next point. Vamos pro próximo. Explain for us about the degrees, like soldiers, officers, and how the service duration for each category. Eu perguntei para ele como que funciona a questão dos graus, né, dos cargos de soldado, enfim, para ele explicar para a gente quais os cargos que tem e qual que é a duração de serviço para cada cargo. Okay, first class is guys who didn't have education. Ele falou que a primeira classe é para as pessoas, para os homens que não tiveram estudo, basicamente. Usually they are the persons who apply with the age of 18 and they stay for 3 years. 3? Like soldiers? Yes. Ele falou assim que a primeira classe, a mais baixa, são dos soldados, que eles se alistam geralmente com a idade de 18 anos. E eles não têm formação acadêmica. Então, eles terminam só o ensino médio e já se alistam. Eles normalmente ficam durante 3 anos. What else? And the second class is the people who had a high school or what is similar, like industrial high school, agricultural high school. Ele falou They stay for 2 years. Ele falou que o segundo grau, como que eu posso dizer? Como se fosse o segundo grau, depois do soldado, são aqueles caras que ele já tem uma formação acadêmica. Ou ele é formado na faculdade, na universidade, ou ele tem uma formação técnica, profissionalizante. E eles costumam ficar 2 anos. Officers? Okay. No, soldiers. Como soldados também. Okay, so third class are the high educated guys, like who are graduated from university. So this last one wasn't from university, only from... No. Only the degree of high school and what is similar.
Ele falou para eu corrigir aqui. Na verdade, essa segunda classe de soldado, ele não é formado na faculdade. Ele só tem a formação dele normal do ensino médio ou tem um curso técnico, tipo uma formação profissionalizante, mas ele não fez faculdade. Aí ele pode ficar até 2 anos como soldado. Okay, the third class is guys who are graduated from university. E a terceira classe, né, o terceiro nível, são para os caras que se formaram na universidade, que já têm uma formação acadêmica. And this class got divided in many sections. E essa classe, ela é dividida em várias seções. First, some specific colleges, like people who are graduated for languages colleges, engineering, doctors, and like high university, they make them go to the exam of the officers. Ele falou que quando o cara ele é formado em alguma dessas áreas, engenharia, doctors also? Doctors, engineers, all the languages. Ele falou que quando o cara é formado em letras, como é o caso do Ahmed, que ele é formado em inglês, formado em letras, ou ele é formado em engenharia ou em medicina, ele se aplica para a primeira sessão para ser oficial, que já é um cargo mais alto, não é mais um soldado. Okay, these guys, they apply to be, they make them apply to be officers. And they start to choose of them according how many they need and in what education they need, like how many doctors they need, how many engineers they need, what kind of languages they need. Ok. E ele falou assim que dentro desse grupo, desse primeiro grupo, eles separam os caras, tipo assim, a gente está precisando de mais médicos nessa área, então a gente vai pegar, sei lá, 3 médicos desse grupo aqui. A gente está precisando de 5 engenheiros lá naquela área, então pega 5 engenheiros e vai para aquela área, e vai separando eles dentro do país, em vários lugares diferentes. And they go through exams like physical, mental, search about their family, their relatives, a lot of exams until they be officers. We're gonna talk about this process after, okay? We're gonna go deeper. If they became officers, they take a train for six months, then they stay in service for 2 years and a half. So it's almost total 3 years. Ele falou que se o cara for escolhido como oficial, isso não é uma escolha dele, é uma escolha do exército. Se o exército falar, preciso desse cara porque a formação dele é boa, e eu preciso desse cara nessa área aqui, então eles vão colocar vão colocar o processo dele como oficial, aí vão fazer uma entrevista, vão fazer um processo bem longo que a gente vai explicar agora daqui a pouco, envolve entrevista, vão puxar a ficha do cara toda para ver se ele realmente pode servir. E aí depois ele passa a servir como oficial e ele pode ficar por volta de 2 anos servindo. Ele passa por um treinamento de 6 meses, depois ele fica 2 anos servindo. Yes. Let me see. Okay. And the rest who didn't pass the exams or they didn't be applied to be officers, they become soldiers for 1 year. E ele falou assim, e se esses caras que foram escolhidos para ser oficiais, eles não passarem em alguma etapa do processo, aí eles são desqualificados para ser oficial, e aí eles vão diretamente para ser soldado. E aí eles ficam servindo durante 1 ano. Geralmente, só se o cara realmente quiser ter uma... Stop laughing at me. Só se o cara realmente quiser servir... que ele vai, se quiser servir como oficial, quiser ter uma carreira, quiser virar um general, alguma coisa assim, que ele realmente vai fazer de tudo para ser oficial. Se o cara quiser fugir do exército, ele vai fazer de tudo para ser desqualificado e virar soldado, porque aí depois de 1 ano ele tá livre. Geralmente é assim que acontece. Let me see if we have any question here. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta legal no chat. Oh my God, there's a lot of people asking about marriage and stuff. We're gonna answer after. About marriage and...
Ô, Cláudio, ele tá pálido. É porque a câmera do Ahmed que ele tá usando é igual a do meu celular. É tipo assim, ele deixa a gente com essa cara pálida mesmo, eu não sei porquê. E já a minha que eu tô usando deixa eu com a cara de bronzeada. What's wrong with my camera? It's because someone said that you are so white, like you're sick. I just explained. Ok. Juliana made a question. A Juliana Pogozelski, ela perguntou: Lu, eu tenho uma pergunta. O meu amigo tem uma arma em casa. Isso é normal no Egito? She said that her friend has a gun at home. If it's normal in Egypt to have a gun. Ele falou que não. Because it's expensive. Ele falou porque é caro. And to make it legal, you have to have reasons and you have to pay a lot of money. Ele falou que é caro comprar uma arma e para você legalizar a arma você tem que pagar também, você precisa ter uma licença e que é bem caro. Então não é tão normal. There's 3 reasons to have a gun in Egypt. Ele falou que tem 3 motivos para você ter uma arma em casa no Egito. A primeira... First, you are so rich. Você é bem rico. Second, you are officer or you are in police or in army. Ou você tá na polícia, ou tá no exército, ou você é um oficial. The third is unlegal. A terceira é se você é ilegal. Se você tá fora das regras, aí você tem uma. Tipo assim, você tem a arma ilegal, entendeu? Ok, let's see the next point. Vamos para o próximo ponto aqui. Oh my god, our life has already 20 minutes. Now we want to talk about the process, the steps for all the process to apply. How it works, all the documents, how it goes, how it happens. Like what you do first, which documents you have to make, where you're gonna go, where you apply, how it works. Eu perguntei para o Ahmed agora para ele explicar como que funciona o processo de alistamento. Tipo, onde você vai, que documento você precisa, como que funciona, quais são as etapas, ele vai explicar para a gente agora. In each city or a village, like in each center, there is an office for army. O Ahmed falou que em cada cidade no Egito tem um escritório do exército, tipo um escritório. When it's time for army, you go to this office and you ask when you can apply and what is the paper you need. Quando você chega na idade de prestar o serviço militar, você tem que ir por conta própria. Você vai por conta própria em um desses escritórios e vai perguntar se você já tem que se aplicar, se já chegou a hora certa, porque eles têm ondas, né? Eles têm períodos de aplicação durante o ano, de acordo com a sua data de nascimento, de acordo com o lugar que você mora. Então, eles vão dizer para você, olha, você tem que se alistar, então volta aqui tal mês, tal dia, com tais documentos. And there is many ways to apply. Each wave is different according to what is the education of the person, what is his birthday, usually his birthday and his education. That according to these two, the office decide what wave he gonna apply. Ok. Ele falou assim que dependendo da sua data de nascimento e da sua formação acadêmica, tipo, se você tem alguma formação e qual formação é essa, aí eles vão dizer pra você Stop laughing on me, what the fuck? No. Ele tá rindo da minha cara aqui. Então, de acordo com a sua data de nascimento, com a sua formação acadêmica, a sua profissão, daí você vai até o escritório e aplica, e eles vão te dizer qual é a data que você tem que ir lá. Mãe! I'm hearing my parents talking here. I'm like, stop! I'm making a call! Okay, go ahead. And usually they ask for your certificate, your birth, your education certificate, your birth certificate, some pictures and some IDs, and the rest they have. Ele falou assim, geralmente eles pedem a sua registro de nascimento. É registro de nascimento? Certidão de nascimento, desculpa. The birth certificate, what else? Vocês estão falando, tá pegando tudo aqui.
What else? The birth certificate, what else? Education certificate. Ok. And some IDs, copies, and some personal pictures. Ele falou assim, eles pedem sua certidão de nascimento, pedem o seu certificado da faculdade ou da sua formação, tipo um diploma, e pedem seu documento, o seu ID, que é tipo um documento... É tipo um documento, como se fosse um RG deles. Eles pegam esse RG, eles pedem várias cópias de cada documento, tipo, eles mandam fazer 350 mil cópias de todos esses documentos, e pedem fotos também, tipo foto 3x4, sabe? Aí eles botam tudo numa pastinha e levam. Aí, por exemplo, que nem aconteceu com o Ahmed. Quando ele estava no processo de universidade, ele bombou várias vezes. Ele fez a prova final, bombou. Aí depois de 6 meses fez outra prova, bombou de novo. Ele bombou, tipo, várias vezes. E aí ele ficou meio que pendente. Enquanto ele não pegasse o bendito do certificado, ele não conseguia ir no exército para conseguir se aplicar. Então, só quando ele conseguiu passar pela prova final, pegou o certificado dele, o diploma da faculdade, aí ele conseguiu pegar todos os documentos e levar para o exército. And then you go to each 3 states. They have a check collecting point. For documents? Saúde. Saúde. Yeah, each 3 states, almost 3, it depends on the size of the states, they have one army point. All of them goes in their dates, and they start to go in the process. Ele falou assim, cada cidade, each city has 3 points for collecting documents. Each 3 states. Tá. Ok. Ele falou que cada 3 estados tem um ponto de coleta de documento. Então, tipo assim, a cidade dele é Damieta, Mansura e outra lá, perto, Ismaileia. Damieta, Mansura e Ismaileia, por exemplo. Tem um ponto de coleta de documento para esses 3 estados. E geralmente é em Mansura. Ou geralmente é em Mansura. Aí todo mundo que mora em Damieta, em Mansura e em Ismaileia tem que ir até Mansura para levar os documentos, quando for necessário, para se aplicar. You used to go to Mansura, right? Yes. O Ahmed tinha que ir para Mansura. Então, toda vez que ele aplicava os benditos dos papel, ele tinha que viajar até Mansura de madrugada, porque eles abriam às 6 da manhã. Então, ele tinha que pegar um transporte por 1 da manhã e viajar até lá e chegar, tipo, antes de começar para conseguir mostrar os documentos e entregar o que eles pediam. Ok. That's it. And you just go in the process. How is the process? Like, what happened there? You can say? Like, for me as educated, they start to divide us who will be applied to be officer and who's not. And they start to give us different dates to come. Some dates we have to make it in Cairo, and some dates in Mansoura, like in my collecting point. Ele falou assim que no caso dele, como ele era graduado, o Ahmed é graduado em letras, então, tipo, eles começam a separar. Eles mandam, tipo assim, sei lá, how many guys goes in the same day? Thousands. Ele falou assim, que vai, tipo, 1000 caras das 3 cidades em um dia só. Eles marcam a data, tipo, todo mundo aqui dia 25 de julho. Aí vai, tipo, mais de 1000 caras, eles vão lá pro ponto pro checkpoint do exército. E eles começam a dividir esses caras. Tipo assim, eles vão pegando o documento de todo mundo, vão avaliando e vão separando eles. Quem vai ser soldado, vem pra lá. Quem vai ser oficial, vai entrar no processo de oficial, vem pra cá. Quem vai ser investigado, sei lá, por algum motivo para ser oficial, vai pra lá. E foi o que aconteceu com o Ahmed. Ele ia pro processo de oficial, porque ele é formado em letras. Daí jogaram ele pro processo de oficial. Aí, tipo, todo mundo que é oficial passa por aquela peneira, aí eles começam a fazer investigação na vida da pessoa. Aí eles vão investigar, tipo, um monte de coisas. E cada vez que eles investigam alguma coisa, eles te chamam para fazer entrevista, eles te mandam ir para outro lugar,
eles te ligam 3 da manhã e falam, ei, vem aqui, eu tenho que falar com você agora. Isso acontecia às vezes. E às vezes eles mandam a pessoa ir pro Cairo também, que é onde fica, tipo, acho que o escritório central, alguma coisa assim. How many times did you go to army in the process? Just to... Eu perguntei para ele quantas vezes você foi para lá no processo. Because I am graduated from a college. I studied English. I have a language, so they made me apply as an officer. So I went like 5 times, and once one of them was in Cairo. Ele falou que foi mais ou menos 5 vezes lá em Mansura, no escritório de Mansura, e uma vez ele teve que ir para o Cairo, porque ele foi escolhido para o processo de oficial. E aí cada vez que ele ia, tipo, deixavam ele esperando lá o dia inteiro para saber o que ia acontecer, se iam levar ele ou não, e ele não sabia o que ia acontecer. Cada vez que ele ia, ele ficava lá esperando uma resposta. E aí, esse mais ou menos demorou, sei lá, uns 3 meses, sabe? Porque ele ia depois de 15 dias ia de novo, depois de 15 dias ia de novo, e ele fica segurado lá, tipo, ele não consegue escapar do processo. Eles ligam pra você, você tem que ir. Não tem escapatória, você tem que ir. Uhum. Alguém perguntou aqui se é obrigatório. A gente começou a live explicando que é obrigatório, sim, servir. É, sim, obrigatório para todo mundo. Só que tem algumas exceções. E a gente vai explicar quais são as exceções que não tem que aplicar. I think this is all the process. There's nothing else? Or there's something else I don't know? It's just more details, like really small details. You don't need, like these are the basics, you know. When you are approved, what happened? When we are approved to be officers or to be soldiers, they give us a date. They give us a date, and we have to go to the same collecting point. And in this date, we go already with money, with no cell phone. And they take us with cars or trucks, and they start to divide us according to the places where we're gonna make the service. Ele falou assim, se você fez todo o processo, aí você chegou lá na última etapa, aí falaram, olha, fulaninho, parabéns, você tá aprovado. Parabéns, né? Parabéns, você tá aprovado. Você tem que começar, tipo, amanhã. Ou depois de amanhã. Ou dia tal. Depende, que eles começam com vários caras de uma vez só. Aí eles falam, fulaninho, você tá aprovado. Amanhã você tem que vir aqui e você já começa. Aí você já vai, o cara já se prepara mentalmente, fisicamente, que ele já vai sem celular, já vai sem nada, já vai com a roupa, já vai com o dinheiro dele, tipo, porque lá tem que comprar as coisas, a gente vai explicar isso também. Ele já vai com tudo, e aí eles chegam lá e vão separando os caras, tipo, você não sabe direito o que vai acontecer, você chega lá e eles vão falar, fulaninho, todo esse grupo aqui, vai para esse caminhão, pro caminhão 1, e eles começam a levar a pessoa pro lugar que ela vai trabalhar. E tem vários locais que eles podem trabalhar, tem várias coisas que eles podem fazer, tipo, é um leque de opções. E você não sabe o que vai acontecer. É meio que ali no bingo, na roleta russa. Esse grupo aqui vai pro caminhão 2, leva eles pra lá. Caminhão 3, leva eles pra lá. E vai meio que separando os caras e eles já começam a servir a partir desse momento. Ok, oh my god, this makes me afraid. Let's go to the next. Let's talk about exceptions. Okay? Exceptions. Yes, exceptions. Who, like, as we said before, is mandatory, is obligated to apply for army service. But some persons, they are free. Some cases. Yes, Can you tell us? Wait. Some people, they don't get accepted. I need to translate. Some people, they don't get accepted. I need to translate for the guys in Portuguese. Eu falei para ele, vamos explicar agora algumas exceções, tipo, que as pessoas não precisam. Tem alguns casos que o cara não precisa, ele tá livre, ele não vai aplicar. E ele vai explicar pra gente quais são esses casos que estão livres. Some people, they don't get accepted during the exams, like if they have physical problem or a mental problem. Ele falou assim, durante o processo,
eles fazem várias coisas. Eles fazem exames físicos e mentais também. Então, se for provado que algum cara que aplicou, ele tem algum problema de saúde, um problema físico, ou ele tem um problema mental, então ele não precisa servir, ele tá livre do serviço. Which kind of problems, like? Yeah, I was going to tell you, like... Caralho. Ahmed, bad words, no! Desculpa. God. Eu falei pra ele, coloca seu telefone parado em algum lugar. Ele deixou, não, eu seguro com a minha mão. Deu bom, ainda falou palavrão. Ok, let's go. Continue. So, you just have like 1,000 persons watching you. It's okay. I'm sorry. It just came out of my mouth. I'm so sorry. Wait a minute. Tá todo mundo no chat falando que tá ouvindo você falando, alguma coisa assim. O que tá acontecendo que eu não tô entendendo, que eu não tô ouvindo nada? Everyone is like, Luana, todo mundo tá tipo, o que é a mãe da Luana? A mãe da Luana, o que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Porque eu tô com fone aqui e não tô entendendo nada. Ela disse que não fez nada, então tá bom. Let's go. Yeah, what I was saying? About the disease, which kind of disease? Yeah, it's not like a small problem and you just go out. Not because you have a headache or an old surgery, you got accepted. And they're gonna put you in a place that fits you. But which kind of problems can set you free? Like serious problems, like you have no leg, you can't walk, you're missing an eye, or you have a specific... I get it. Ele falou assim, tipo assim, se você só tá com, sei lá, uma dor de barriga, você tá com uma dor de cabeça, você tem um probleminha assim pequeno, você vai. O problema sério que eles estão comentando é tipo assim, você não vai se você não tiver uma perna, não tiver um braço, não tiver um dedo, não tiver uma orelha, alguma coisa mais séria. If you have a disease that can go to other people, if you have blood disease like this? Yeah, some diseases they can be moved to other people. They take him out. Ele falou que pode ser alguma doença contagiosa que pode passar para outras pessoas, ou sei lá, talvez algum problema de sangue. Eu imaginei aqui que pode ser perigoso, sabe? De tipo se machucar e passar para outra pessoa, algum problema sanguíneo. And if you have specific marks like a birthmark, you know the birthmark, like a little bit dark, or you have a burn in your body, or you have a strong problem in your teeth. Yeah. Ele falou que se você tiver um problema muito sério nos seus dentes, ou se você tiver alguma marca de nascença grande, ou se você tiver alguma queimadura também muito séria no corpo. Yeah, this take you out of army. Eles não te levam. Everyone is saying, oh my God, Ahmed can speak Portuguese, but he's fluently in bad words. Desculpe brasileiros. What else? Which other exceptions can set you free? Okay, exceptions. If you are an only son for the family, you don't have a brother, and you are the only son, you don't go to army. E tem outra bem importante aqui também. Se o cara, ele for o único filho único da família, o único filho homem da família, ele também não vai. Tipo assim, no caso do Ahmed, ele teve que ir porque ele tem um irmão. Se ele não tivesse esse irmão, if you have only sisters, is okay? You don't go? Ele falou, se ele tiver só irmãs, ou se ele for filho único, ele não vai. Ele tá livre. Because you consider as the supporter of the family. Porque o filho homem, ele é considerado tipo, como que eu posso dizer? Ele é importante na família, tipo assim, financeiramente, ele ajuda o pai, ele é responsável pela família também. Not only financially. He's responsible for the family. Yes. For the mother. Ele é responsável pela família, pela mãe, então ele não pode ir se ele for filho único ou se ele for o único filho homem da família. Yeah. What else? If you have a brother. Se você tiver um irmão. But your father is dead or is divorced or is more old than 60.
Oh, you don't go. You don't go army because you are a supporter for the family. If your mother is alone because she's divorced, or because your father is dead, or because he's so old, so you are the supporter of the family, so you don't go army. Ele falou assim, se você não for o filho único, por exemplo, você tem um irmão, você não vai se tem algumas... gente, me enrolei toda agora para traduzir. Mesmo que você tenha um irmão, mas se seus pais são separados, tipo, a sua mãe é separada do seu pai, ou se o seu pai for mais velho do que 60 anos, 60 or 65? 60. Se o seu pai for mais velho do que 60 anos, aí você não vai também, porque você é considerado, tipo, responsável pela família. Mesmo que você tenha o irmão, você ainda é considerado responsável pela família. If you have a brother and he's older than you, you go? So he became the older brother. He is the supporter of the family. The younger brother, he go to army because there is an older and he is the supporter of the family. Yeah, ok. Ele falou assim, por exemplo, se o cara tiver um irmão mais velho, mesmo que o pai dele seja separado e o pai da mãe, ou o pai esteja mais velho, acima de 60 anos, mas o irmão for mais velho do que ele, então o mais novo tem que ir, entendeu? Porque o irmão mais velho, ele toma o lugar do pai e o mais novo tem que ir de qualquer jeito. Então, nesse caso, só não iria o irmão mais velho. Okay, what else? There's other cases? No. There is. Yeah. If you don't have all this, you are going army, no way. You're married to a foreigner? Yes, and if you have a strong connection with a foreigner, or you are married to a foreigner, if you have been traveled to another country that consider an enemy, you go to army, but this happens after a long way, after investigations and going to the secret investigation section and a lot of trip. Ele falou assim, que também tem um terceiro caso que o cara não tem que ir, além dessa questão da saúde e além da questão do irmão mais velho, do pai, se o cara tiver uma conexão muito grande com alguém que é estrangeiro. Por exemplo, se ele tiver alguém na família que é estrangeiro, ele vai passar por uma investigação, tipo, muito foda. Se ele for casado com estrangeira, ou se ele tiver viajado para fora do país e morado fora do país, que seja um país que seja inimigo do Egito, tipo, inimigo político, alguma coisa assim. Por exemplo, Israel, se ele viajar para Israel, se ele morou em Israel, ou sei lá, em algum outro país que tem algum problema político com o Egito, então ele vai ser investigado e provavelmente ele não vai servir. Essas são outras exceções também. Então, tipo, se o cara tiver uma conexão muito grande com alguém que é estrangeiro, também pode acontecer. O Ahmed chegou até a comentar que teve um amigo dele, acho que o tio dele foi casado com uma americana. O tio dele, que nem era ele, era o tio do cara, foi casado com a americana e ele teve que passar por uma entrevista, um processo enorme. E, se eu não me engano, ele serviu, mas só depois de muitos anos. Tipo, ele ficou no processo durante muitos anos para poder ser chamado para servir. Porque viram que realmente ele não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma ligação. There's other cases also. If you are investigated for a crime, like terrorism or something like that. Yeah, terrorism, yeah, but if you have a different crime, like you have a stole or you had a crash or you go army also. Ele falou assim que se você está sendo investigado por algum crime relacionado a terrorismo também, você também vai ser investigado pelo exército. Porque meio que oferece pode oferecer algum tipo de problema pro restante das pessoas, os soldados, os oficiais, de quem estiver trabalhando com esse cara, se esse cara estiver envolvido em alguma coisa muito séria, muito errada. Então eles investigam também. O Armin até me contou que em uma das etapas que ele passou, os caras separaram todo mundo e começaram a fazer perguntas, tipo, quem mora na região X, que é considerada uma região perigosa na cidade dele? Quem mora nessa região, dá um passo para frente. Quem tem barba grande, dá um passo para frente.
Porque a barba grande é um sinônimo de que a pessoa pode ser muito religiosa. E isso pode ser um problema. Então, quem tem a barba muito grande dá um passo para frente. Quem mora na região X dá um passo para frente. Quem tem algum tipo de ligação com estrangeira dá um passo para frente. Quem trabalha com mídias sociais, publicidade, jornalismo, essas coisas também dá um passo para frente. Tipo, tem alguma ligação com política, entendeu? Porque também eles começam a investigar esse cara de outra forma. E eles investigam tudo, tipo, tudo. Eles entrevistam, eles vão atrás de você, do que você faz, o que está envolvido a sua família, eles descobrem o que seu tio da PQP fez, entendeu? Eles investigam tudo da sua vida para saber se você realmente tá certinho para poder servir. I explained for them about the process that they investigate you and they search about your family, your parents, your relatives, your whole life. Yeah. Okay, let's go. Okay, now we're gonna talk about how is the service like? How is the routine for someone that is in service? Agora eu pedi para ele explicar como que é a rotina de serviço, tipo, como que acontece? Onde os caras ficam? O que eles fazem? Well, each section, each point, each unit, and each weapon section have his own routine. Weapon section? Yeah, like tanks, borders, crafts. Each weapon section have his own routine. Ele falou assim que cada seção é dividida de acordo com, tipo, ele falou seção tipo balística. Se é uma seção que é relacionada a tanques de guerra, ou se é marítima, ou se é aviões, né, que eles chamam aircrafts, esqueci como que traduz, ou se o cara vai ficar em uma fronteira, que é a parte ali que é mais perigosa, que são as fronteiras com outros países, que geralmente são os lugares que dão mais treta. Aí, dependendo de cada lugar que esse cara ficar, o serviço dele vai ser diferente, a rotina dele vai ser diferente. But there is some basics in all the units, like the morning exercises. Ele falou que tem algumas coisas básicas que todo mundo tem que fazer, tipo, os exercícios matinais, todo mundo tem que fazer. And it's not like 1 hour or 30 minutes. It takes long and it's so hard, like military exercises, you know. Ele falou que não é tipo só levantar e dar uma esticadinha, não. É que é um exercício bem foda mesmo. Todos os dias de manhã eles têm que fazer. É tipo exercício militar mesmo, bem pesado. Não é só uma horinha, não. Ele falou que é bem pesado. And then breakfast, and then after the breakfast, each person go for his turn of the service. Aí ele falou que depois eles têm que tomar um café da manhã e depois do café da manhã cada um vai para o seu turno de serviço. And of course there is the dinner, the lunch. Aí depois tem almoço, jantar, não sei o quê. But all during the day you are making service. Can be guarding somewhere, or you are in a tower guarding a wall, or you are doing something in a computer. Each person have his own service to do. Ele falou que aí a pessoa fica o dia inteiro trabalhando na seção dela. Depende do que é. Pode ser alguém que trabalha no computador, na parte administrativa, ou pode ser um médico, ou pode ser um soldado, ou ele pode estar protegendo uma igreja, ou pode estar, sei lá, protegendo algum checkpoint, alguma coisa assim. Depende do que o cara vai fazer, do que ele foi destinado a fazer. And it's not stable. Like today, maybe you are guarding a yard, and in the next day you are in a tower guarding a wall. Maybe you are in a day you are guarding the wall in the night, and in a day you are guarding in the day. It's all shifted. Ele falou assim que também pode variar, tipo, pode ser que hoje o soldado ele vá guardar algum lugar, tipo um parque, uma área, durante a manhã, e durante a noite ele vai para outro lugar. E amanhã ele já vai para um terceiro lugar, tipo, pode variar, não vai ficar num lugar só. Ele vai ir para onde for necessário, tipo, para onde mandarem ele. Okay, let me see if we have some questions. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui.
perguntas relacionadas ao tema, porque eu vi que tem algumas perguntas que não tem a ver com o tema, e aí a gente vai sair muito do tema da live, então eu vou pegar as perguntas que são relacionadas ao tema. A Gabriela perguntou se é relacionada ao estudo dele na universidade. Sim, eu vou deixar salva essa live depois, vocês vão poder assistir, e vocês vão pegar todas tudo que a gente já explicou sobre, a gente respondeu todas essas questões, né? Vocês vão poder assistir depois. Ah, legal essa pergunta, do Matheus Zamprônio. Quando coincide com o Ramadã, eles continuam a fazer a rotina normalmente, ou gera alguma pausa, ou tem folga? What about Ramadan? Yeah, how is the routine in Ramadan? Matheus asked us. Look, in Ramadan, the only difference that we are fasting, we are praying much more Ele and falou trying que to be closer to God. a única To diferença Allah. do Ramadã é que eles oram mais vezes por dia, assim, eles têm uma oração a mais por dia, eles estão sempre orando, e eles têm o jejum, but the service is the same. And the different timing for eating, for food. E o horário da comida é diferente, porque como eles fazem jejum durante o dia, então eles vão comer só depois que o sol se põe. But all the day goes totally fine for the military, for the army, and for the normal people. Ele falou, mas a vida vai normal, tipo, para os militares, para as pessoas, para os oficiais, todo mundo, eles fazem todas as atividades normal, do mesmo jeito. Let's go! Since we are young, we are used to work and fast, so we are used to this. Ele falou que eles estão acostumados. Let's go, because the live is gonna finish soon. And we didn't finish. About salaries or rewards. Tem muita gente perguntando aqui se tem salário. Do you have a salary to be in army? If you are a soldier, you take a salary, but the salary is so... As a soldier, you have a salary? It's so cheap. It's like 300 pounds or between 300 and 400 pounds. I told you didn't have salary. Per month. Ele falou assim que como soldado, eles estão pagando um valor simbólico de 300 libras por mês, que é mais ou menos tipo R$100. Like with this money, you pay more than this money twice to buy food and cigarettes in the army. Ele falou que esse valor é tão simbólico que você gasta ele basicamente só para sobreviver, e você gasta mais que isso para sobreviver lá, porque lá eles têm que comprar comida, têm que comprar água, não é tudo servido pelo exército. A pessoa tem que pagar, tem que ir lá servir, ganha essas 300 libras e tem que gastar para sobreviver lá. In another degrees, you have a salary, a better salary? Yeah, all the soldiers are the same, but the officers, they take more. Some officers, they start from 4 until... 1,000? Okay. Yeah, 4,000 until 6, 7. Ele falou, se o cara é oficial, então ele já vai ter um salário mais melhorzinho ali no negócio. Ele falou que pode começar de 4.000 pounds até sei lá quantos mil pounds. 4.000 pounds é mais ou menos R$1.200. Mas só que 4.000 pounds para a vida no Egito não é tão ruim assim. Aí pode partir de 4.000 pounds até, depende da profissão do cara, do que ele vai fazer. Ok. Is it safe? Is there any dangerous areas? Is there any situation that can be dangerous for someone to be afraid in the army service in Egypt? Because here in Brazil we don't really feel afraid of it because you don't have anything. We don't have wars or. No, the only war you have is between favela and police. Lay down. And between funkeiros. Lay down. Eu perguntei para ele se tem alguma... we are finishing the time. I'm going fast. Eu perguntei para ele se tem alguma situação que pode ser perigosa, alguma região que pode ser perigosa de servir lá no Egito, porque aqui no Brasil a gente não tem muita... A gente não tem, tipo, problemas com outros países, assim, não tem nenhuma guerra, não tem muita coisa, assim, para ser tão perigoso como lá, tá? Que eles estão, tipo assim, do lado de vários países, assim, perigosos, tem essa questão do terrorismo. Então, o que pode influenciar? How it goes? Okay.
Look, inside of Egypt, everything's safe. It doesn't have any problem. Ele falou que dentro do Egito, geralmente é bem tranquilo, é bem seguro. The only hot point is in the borders between us and Israel. In Libya, also? In the south? Yeah, but in Libya, no, Libya is not the south. Libya in the west. West, In the yes. west. Yes. But the problem with Libya started. Libya started when Libya started to have civil wars. Ok. Ele falou assim que as partes mais perigosas são as fronteiras, que é fronteira com Israel, que são fronteiras com outros países, por exemplo, no caso da Líbia, que fica esqueci se é leste-oeste, com a Líbia. Que ele falou que esses problemas com a Líbia geralmente começaram depois que começou a ter uma guerra civil na Líbia. E aí eles começaram a ter problemas na fronteira com a Líbia também. Então essas áreas de fronteira são as mais, assim, que todo mundo tem medo de ser mandado pra lá, entendeu? Everyone is afraid to go there, to work there. Right? Yes. In Libya, the situation in Libya is not good now. Ele falou que a situação na Líbia não tá legal. Então, tipo, geralmente essa área também é bem perigosa. Assim, as fronteiras com a Líbia. In the desert, in this desert, in the western desert, right? In the western desert is so huge. If you walked in this desert, you're gonna die. In this side, so it's so safe. No one will never come from this side. They never advise you to go to this side of Egypt, near to Libya. No one ever can pass through the great Western Desert. It's called the Great Western Desert. It takes from Egypt through Libya, Algeria. It's so huge. I mean in Egypt, not in the other countries. I'm saying this desert is so huge and it have moving sands, snakes. I know. No one can pass through this. A gente tá falando aqui do deserto, da parte. Eu sempre esqueço se é leste ou oeste, eu me confundo inteira. A gente tava falando aqui do deserto e falou que essa região de deserto geralmente ninguém vai, porque é bem perigoso, é muito grande, as pessoas se perdem, tem areia movediça, tem muita coisa assim. Então, let's see the next. We didn't talk about vacations and holidays. Como que funciona as férias e os feriados? Usually is between 21 day and more. You take vacation. Usually after 21 day, you take 1 week vacation. But it got difference for some units. Some units after 30 day, you take only 5. After 40 days, you take 10 days. It differs, but is all the timing is more than 21. Ele falou assim que as férias, não é férias, é folgas, né? Eles trabalham todos os dias. Aí, por exemplo, depois de 21 dias, em alguns lugares, o mínimo é 21 dias. Depois de, no mínimo, 21 dias no exército, você tá liberado para passar, tipo, 1 semana em casa, na sua casa, de ver sua família. E depois você tem que voltar para lá de novo. E depende da sessão, depende do lugar onde você tá, do que você tá fazendo, pode variar de 21 dias até 1 mês, até 40 dias. E pode ser que o seu tempo de férias reduza, né? Sua folga reduza de 1 semana só para 5 dias, ou só para 3 dias, depende. And how it goes in the holidays? You don't have a vacation holiday? No? No, only holiday vacations is for the Ramadan Eid and the sacrifice Eid al-Adha, which is what we're having tomorrow, right. After tomorrow. Yeah. Ele falou assim que os únicos feriados que eles têm, even in Coptic, like Christmas, you don't have? Coptic holidays? No? Ok. Ele falou assim que os únicos feriados que eles têm folgas, geralmente, é no Eid do Ramadã, no festival do Ramadã, que é o final do Ramadã, e no Eid el-Adha, que é o festival de sacrifício que vai acontecer depois de amanhã, agora nessa sexta-feira já vai acontecer, que é aquele festival que eles sacrificam os animais para doar carne. E o Ahmed vai fazer um vlog pra gente de como que vai ser o Eid dele. Eu já passei um Eid lá, e eu já vi como funciona, mas eu não gravei nada. É bem
louco, ele vai gravar pra gente como que vai ser esse ano, e a gente vai pôr aqui no canal, na semana que vem. And because we have Christians in army, because we have Christians in Egypt, they are Egyptians. They say that we have Christmas, we have this, and they give them vacations for it. Ah, o Armit falou aqui que como tem os cristãos também, eles também têm os feriados deles, tipo Natal, Páscoa, essas coisas, férias deles nos momentos deles, sabe? Gente, eu me embolei toda agora, não é férias, que a gente fala vacations, né, lá, não é férias, é folga, né? A Maria Júlia doou R$5. Muito obrigada, Maria. Aliás, eu nem falei, gente, quem quiser doar aí, ó, o superchat tá aberto, vamos doar. Vamos ajudar esse canal aqui. Maria Júlia send us R$5 donations. Obrigado. Obrigada. Okay, we already finished everything and we are going to finish the live soon. Let's see just if someone have any question. Wait a minute. Where's my chat? Ah! Quem quer fazer doação aí? Ó, tá aberto. Vamos fazer doação. Aquela. Gente, quem tiver perguntas, eu vou dar. Vamos responder as perguntas agora antes de terminar a live. Vocês ainda têm dúvidas sobre essa questão de exército, como funciona, quem tem que ir, quem não tem que ir, se seu namorado vai se livrar ou não? Juliana asked us to speak some Arabic. Alhamdulillah. I'm not so good in Arabic. Eu não sou tão boa no árabe assim pra falar, tipo, tudo que eu quero falar. Eu sei falar poucas coisas. Luana. Aywa. Naam. ازيك؟ أنا كويسة يا حبيبي. عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت جميلة. شكرا جدا. أنت جميل أوي. أوه شكرا حبيبتي. And I forget. وحشتني كتير. بصي também. Gabriela doou R$2. Gabriela send us R$2. De reais, dólares, sei lá, nem sei o que é isso aqui, gente, essa moeda aqui. Thank you, Gabriela. Shukran. Obrigado, shukran. Bruno Ribeiro asking us, when are you coming to Brazil to eat coxinha? Soon, and I will make koshari in Brazil, so come and eat koshari with me. Ele falou assim que vai vir em breve e vai querer coxinha. Como é que é? Vai fazer koshari e você tá convidado, ô Bruno, para comer coxinha para comer koshari. I messed it up. O Carlos mandou R$5. Muito obrigado, Carlos. R$5. Vai, Carlos. Obrigado. Eu não sei se é reais, gente. Eu não sei que moeda é essa. Arrasou no árabe. Yuri mandou R$2. Obrigada, Yuri. Obrigado. Eu acho lindo quem sabe falar inglês fluente. Eu também. Porque eu não acho que eu falo inglês fluente. Eu falo mais ou menos. Todo mundo tá perguntando aqui se o Ahmed foi, se ele tem que ir. Ele foi livrado do exército. Ele não tem que ir. Não tem que ir, não precisa ir pro exército. Ele foi livrado. A gente não sabe por quê, mas ele ficou em um processo, tipo, muito grande, de quase um ano de investigação, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E ele conseguiu ser livrado depois de quase um ano. A gente não sabe se é por minha conta, se é pelo nosso trabalho na internet, ou se é porque ele tem conexão com o estrangeiro, que sou eu. Então, ele não teve que servir. The people are asking me if you had to apply, and if you had to work in the military service. And I told them that you didn't have to go. We don't know yet why. We don't have a reason why. You just got free. Do you have your certificates to show us? Is it allowed? Yeah, but it's in the other room. You cannot go there now? No. Okay. You can go? Wait. Eu falei para ele para mostrar pra gente como que é o certificado, depois que ele sai, como que é o certificado. Aí ele foi lá buscar, para mostrar pra gente.
Ah, mandou Canadian Dollars. Nossa, muito obrigada. Canadian Dollars não é pra todo mundo não, galera. Muito obrigada, Carlos. Luana, fala pra ele comer pastel de feira. Nossa! Brigadeiro ele já comeu, que eu já fiz, que dá pra fazer lá, tem leite condensado, chocolatado, tudo. Só que ele não gosta muito de doce do Brasil, que ele fala que é muito doce. Ele gosta dos doces de lá que são mais... não são tão doces assim. Aí ele não gosta muito de brigadeiro não, mas ele já comeu. Ele já comeu pastel também, só que não é de feira. A gente fez o pastel lá com uma massa que tinha lá e ficou bonzinho, mas não era igual pastel de feira. A comida preferida do Armed é estrogonofe, aqui do Brasil. Não é brasileiro, né, mas ele gosta. Beijos e abraços para Brasília, para Daniele Souza. Abraço, Daniele. Moqueca capixaba. Nem eu comi essa moqueca capixaba, Marcos. Vocês têm mais perguntas sobre o Exército? Ah, obrigada, Juliana, pelos R$5. E o Joelson também, obrigada pelos R$5. Eita, you have a motorcycle. Ah, olha aí, ó, que bonitão. That's my picture. Is this your picture? Olha a foto dele. Não dá nem pra ver. And this is the Egyptian eagle. Ele falou que é o... esqueci o nome. Esse pássaro, que é o símbolo, né, do Egito. O emblema. You fight for this paper for 1 year. But I got Eu falei que ele brigou por causa desse papel por causa de 1 ano. Ah, we forgot to say. You can't do some stuff when you are in army. Like you can't have a passport. You cannot apply for passport. You cannot travel outside. So you are free just to make your passport after you had this paper, right? Yes. Eu tô falando aqui com ele, pra quem não sabe, que nem eu falei pra vocês no começo da live, quem tá no processo de exército ou não serviu ainda, quem tá no processo de Army, de exército, não consegue tirar passaporte e viajar pra fora do país. Então, ele só conseguiu tirar o passaporte dele quando ele finalmente pegou esse papel aí que ele mostrou pra gente, o certificado de liberação, né, do serviço militar. Você só consegue tirar o passaporte depois de fazer isso. E consegue viajar para fora do país depois de fazer isso. Aí muita gente pergunta para mim, Luana, mas tipo, se o cara tá, tipo, é uma criança, um menino de 11 anos, 15 anos, ele ainda não terminou a escola, ele não pode viajar para fora do Egito com os pais, para Disney, sei lá. Não, ele pode. Enquanto você tá na escola, você pode. O que aconteceu? O Ahmed sumiu. Enquanto você está na escola, você pode se aplicar, você pode pedir uma autorização para a escola para poder se aplicar no passaporte, fazer o passaporte. Você pega uma autorização da escola ou da universidade, se você ainda estiver estudando, mas depois que você terminou a escola e você está no período de servir, aí você não consegue mais, porque você não vai ter nenhuma escola, nenhuma universidade para poder te dar esse papel. Ahmed falou, fui cortado. Não sei por quê. Do you want to come back to finish the live? I can invite you again. Eu falei, posso perguntar, eu posso te convidar de novo. Do you want to come back to finish, just to say bye for the guys? Volta, Ahmed. The guys are saying, please, Ahmed, come back. Ok. Ele falou assim que não sabe o que aconteceu, que a live dele caiu sozinha. Vou mandar o convite para ele de novo. Ok, just open the link and appear here again.
Normal ser cortado. Não fui eu. Não fui eu que cortei ele. Caiu sozinho, não fui eu. Como faz doação, Adriano? Adriano, no cantinho do chat, quando você escreve, aparece um símbolozinho de dinheiro, alguma coisa assim. Aí você escolhe o que você quer comprar, se você quer comprar um adesivo, palmas, aplausos, alguma coisa assim, fazer a doação. Hi! Oi. Ahlan! Ahlan bikam! أهلا بك. أهلا بكم في القناة. عامل ايه؟ الحمد لله. انت فين يا حبيبي؟ أنا في مصر. في البيت. كاسة. انت عارف انا جعانة كتير قوي. انا Você جعانة. com fome? ايوه. قوي. Eu não com fome. Eu como comida, muito comida. Ok. Guys, gente, vamos terminar. Vamos encerrar nossa live agora. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Todo mundo que doou. Muito obrigado. Muito obrigada pelas doações, pelos lives, pelos comentários. Nossa, eu nunca vi tanta gente num chat assim. Eu tô muito, muito surpresa. Quem não segue a gente no Instagram, vai lá e seguir. Por quê? Porque eu peguei essa ideia dessa live aqui lá no Instagram, que uma seguidora me mandou. Ela falou, faz uma live falando sobre serviço militar, não sei o quê. Eu falei, vou fazer, bora fazer. Eu já peguei, chamei o Armin e falei, vamos fazer. Então, segue a gente lá, porque além de postar bastante coisa legal lá, bastante bagaceira também, eu também pego esses assuntos com quem manda pra lá, porque no canal, às vezes, eu não consigo pegar muita coisa. Eu pego mais os comentários dos vídeos também. Quem não conseguiu assistir essa live inteira, pegou pela metade, eu vou deixar ela salva e você vai poder assistir depois, na hora que você quiser. Você vai poder reassistir, vai poder compartilhar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham respondido as dúvidas de vocês. Thank you, Ahmed, for coming. Thank you so much for answer our questions and explain for us everything. Thank you so much. Much welcome. Com certeza, eu vou fazer outras lives com outros assuntos. Muito obrigada, gente, que participou. Eu tô fazendo live aqui. Calma aí, que eu tô acabando. Calma. Não, é muito difícil fazer live aqui em casa, não tem condição. A Ava está dando risada. Ele tá, caramba, de novo. Ok. Let's go, guys. Bye, bye. Tchau. Tchau. Obrigada. Prazer como conhecer. Prazer. How can I say it, Lona? What you wanna say? Prazer conhecer. Ele falou assim, like, thanks for. What you wanna say in English? What you wanna say? It's nice to meet you. Prazer como conhecer. Prazer em conhecer? Yes, prazer conhecer. Vocês. Thank you, guys. Bye bye. Obrigado.